E ainda falando sobre esse assunto, sobre violência contra a mulher, estamos no Agosto Lilás. Começa o mês que marca a luta pela conscientização e combate à violência contra a mulher. Agora há pouco, viu, Lucas Moura, eu trouxe alguns números, só este ano já são 7 mulheres vítimas de feminicídio aqui no nosso estado. Esse caso que a gente acabou de trazer, né, tem tantos desdobramentos, uma mulher grávida, levar golpes de facão, é realmente o fim dos tempos. Eu sei que você está com uma pessoa que também é muito importante na luta, né, contra a violência contra a mulher. Boa noite, Lucas. Mariana, boa noite a você, a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Cidade Alerta Sergipe, desde já esperando e torcendo para que todos nós tenhamos um excelente final de semana, mas infelizmente a expectativa de um bom final de semana contrasta muito com o assunto, né? Porque é um assunto muito chato de estar sempre tendo que bater na tecla, mas é necessário, afinal de contas os casos, eles não param de crescer, os registros não param de acontecer e a gente precisa sim, e é o nosso papel, reforçar a importância da conscientização, dessa luta contra a violência em desfavor das mulheres. Eu estou aqui com a Valdilene Martins, você, Mariana, falou muito bem aí, uma pessoa que encampa há muitos anos essa luta, advogada, presidente do Instituto Ressurgir, conversa conosco a partir de agora. Valdilene, vou começar perguntando sobre essa campanha. Agosto Lilás é uma campanha importante, por quê? Boa noite. Boa noite, Mariana, equipe, todos e todas que estão nos assistindo. Essa campanha é de extrema importância, Lucas. É um assunto que não se exaure e a gente precisa falar. O mês de agosto é quando a gente coloca em alta, mais do que durante os outros meses do ano, que isso é um trabalho constante. Essa campanha vem de 2022, foi escolhido o mês de agosto por conta do aniversário da Lei Maria da Penha. A gente já andou muito, é fato, agora a gente precisa caminhar muito mais ainda. Então tem um caminho longo a ser percorrido, que precisa de uma força-tarefa das famílias, das igrejas, da sociedade como um todo e, sobretudo, da ação efetiva do Estado. Nesse aspecto, Valdilene, a gente já começa, de alguma forma, a traçar aqui de que forma tem que ser esse trabalho. É um trabalho multissetorial. Se não for assim, não vai funcionar. Se não for assim, não funciona. Não adianta você falar só com as mulheres, você tem que falar com os homens também, até porque a gente sabe que os homens não são todos iguais. E não basta você, homem, não ser só agressor. Eu não sou, eu não faço. Você tem que não fazer e se levantar contra os que fazem. Você tem que falar com seu filho, você tem que falar com seus irmãos, com seu pai, com seus amigos, com as pessoas, seus colegas de trabalho, todo mundo que você vê com essa tendência ou praticando esse tipo de conduta de violentar as mulheres de alguma forma, né? Ou psicologicamente, ou moralmente. Então, a violência contra a mulher é uma gama, tem várias formas de acontecer. Agora, a gente foca um pouco na violência doméstica e familiar, porque o lar deveria ser um lugar que jamais deve existir violência. E é o lugar onde as mulheres mais morrem. Você vê o anuário aí, 69, se eu não me engano, 64,3% das mulheres morreram dentro de casa. Como é que pode? O lugar onde você deveria se sentir amada e protegida ser o lugar mais perigoso para a sua vida. É realmente impressionante. E nesse aspecto da violência contra a mulher, nós temos um dado também que mostra que a maior parte das vítimas é composta por mulheres negras. Sim, mulheres negras. O anuário reforça isso. São 63,6% das mulheres são negras. A idade também, né, varia de 18 a 44 anos. São mulheres mais jovens, entendeu? Que geralmente se relacionam com homens mais velhos. E eu queria deixar aqui claro, gente, a gente foca muito na violência praticada pelo companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, porque, de fato, são eles que mais praticam. Mas a gente tem que lembrar também da violência contra a mulher na família originária. O pai, a mãe, os irmãos, os avós, que também são praticados. Você vê que os crimes contra as mulheres, principalmente as adolescentes, as meninas até 13 anos, os crimes sexuais são praticados por pessoa da família. Então a gente tem que ficar atenta à educação, forma de educar, de não dizer que sua filha não pode porque ela é mulher, não dizer que seu filho pode tudo porque é homem, não educar os homens para serem violentos, promíscuos sexualmente. Então é um contexto, é como você bem disse, sabe, Lucas, é um trabalho multissetorial, é uma força-tarefa, literalmente.
E os números, todos eles chamam bastante atenção. Mariana lembrava bem, já temos 7 casos de feminicídio em Sergipe esse ano. Aqui em Sergipe houve um índice reduzindo, né? Decrescente, foi decrescente. A gente tem 7 casos, eu espero que não tenha mais de jeito nenhum, mas ele vem decaindo desde 2022, ele vem, sabe, caindo bem. Então, assim, eu acho que o Estado de Sergipe é um Estado que está fazendo um bom trabalho, claro que sempre pode melhorar. Quando eu falo Estado, eu não falo só o Estado, eu falo os municípios, né? Não é só a área estadual, mas municipal, sobretudo a área municipal, porque nós moramos na cidade, e quando a gente tem qualquer problema, a gente quer resolver onde a gente mora, né? Então, a gente tem que estar atento para esse trabalho, os prefeitos, as prefeitas, porque se você não cuida do bem-estar das famílias, toda a sociedade está ameaçada. Valdilene, dentro desse contexto, é bom que a gente frise a mulher que se sentia ameaçada, que se sente ameaçada em uma situação de violência, muitas vezes por quaisquer que sejam os motivos, fatores múltiplos, ela acaba não denunciando, acaba não saindo de casa, não pondo um fim na violência. O que é que essa mulher pode fazer para encerrar e romper esse ciclo? E o que é que você aconselha, se porventura, inclusive, essa mulher está nos assistindo agora? Encorajamento. Você tem que ter força, não é fácil. Mas, olha, no caos, a gente ainda encontra pontos positivos. Quando você vê o índice de denúncia aumentando, quando você vê pessoas outras, além da vítima, denunciando, é uma questão de que você vê que a consciência está chegando. Você vê o índice de violência psicológica aumentou bastante. Não tinha antes denúncia de violência psicológica. Hoje as mulheres já percebem que a violência psicológica é terrível. Talvez ela seja a base para todas as outras. Então, procure ajuda. Diz que 180, 181, tem 127 do Ministério Público. Denuncie. Se você for a terceira pessoa, não for a vítima, pode denunciar anonimamente, procure o Instituto Ressurgir, procure ONG Ágata, procure a Alese, né, que tem a Procuradoria da Mulher da Alese, a Procuradoria da Mulher do TJ, tem vários lugares onde você pode procurar ajuda, tem os CRANs municipais, que são centros de referência à mulher, então você pode procurar ajuda antes de chegar numa delegacia, porque muitas vezes a pessoa tem receio de chegar numa delegacia para denunciar, sabe, Lucas? E a gente entende, às vezes você não tem a força psicológica suficiente para sustentar aquele processo, você precisa de uma ajuda, de um apoio psicológico, de um apoio social, a questão financeira. Então, não se retraia, busque ajuda, é difícil, mas você consegue porque outras conseguiram. Perfeito, eu agradeço a sua presença e participação. Mariana, volto com você aí no estúdio. Te agradeço, viu, Lucas, pelas informações.